Minha vida. É amor, muito amor. Vida. Solução feminina. Minha cura. Minha felicidade. Descobri meu problema de depressão há 10 anos atrás. Eu tinha 16 anos. Por problemas de relacionamento abusivo, desenvolvi problemas de só ficar trancada dentro do quarto. Consultando o médico, descobri que eu tinha desenvolvido a depressão e um pouco de síndrome do pânico. E nisso, tudo desencadeou ansiedade também, que eu não conseguia fazer nada sem sentir medo, sem ter receios. Comecei a ganhar peso. E tudo isso me impedia de ser quem eu sou e de fazer coisas que eu gosto. Por exemplo, dançar. Eu descobri a dança do ventre ainda criança, que todas as meninas da idade descobriram com o clone, com certeza. Ficamos todas encantadas vendo Jade dançar. Eu fui uma delas. Pelo meu ganho de peso, eu comecei a me sentir uma pessoa feia. Nada contra quem é mais gordinho, mas eu comecei a me achar assim por ver minhas roupas não me serviam mais. Só que quando eu tive a beira de um câncer de útero, eu me voltei a mim. Pensei, eu não posso deixar que uma outra pessoa que tentou destruir a minha vida faça isso comigo, então eu tenho que me levantar. Fui atrás de alguma atividade física, academia nunca funcionou pra mim, nunca gostei, e lembrei da dança do ventre. Quando eu entrei na adolescência, eu tive várias crises depressivas, só que naquela época a minha mãe não sabia o que estava acontecendo, nem minha família, ninguém sabia. Eu até perdi o primeiro ano do ensino médio, eu reprovei. Na fase adulta, quando eu já estava casada, já fazia um tempo, uns 2 anos de casada, eu comecei a desenvolver de novo a depressão. Eu fiquei bastante debilitada nessa época e eu precisei ser internada, fiquei 1 mês e meio no hospital, numa clínica para fazer o tratamento, porque ela se tornou uma depressão extremamente grave, fora do controle. Nessa época eu não tomava banho, não escovava os dentes, então eu fiquei muito magra, fiquei pesando 32 quilos, e o índice de massa corporal ficou em torno de quase 13, que é um risco altíssimo. Por esse motivo, eu tive que ficar com uma sonda nasogástrica, que para mim foi extremamente traumático ter que colocar aquela sonda. Na depressão, a gente vê um humor que é considerado humor triste, vazio ou irritável. A gente também vê perda de interesse ou prazer em atividades que antes a pessoa sentia prazer. E a gente também percebe comportamentos que vão de um extremo a outro. Então, por exemplo, a gente pode observar ou uma perda de apetite, ou um apetite em excesso, insônia ou hipersônia. Então, ou pessoas que dormem muito ou que perdem o sono. Hoje a gente sabe que existem tipos de depressão. Tem o transtorno depressivo maior, que é um transtorno de duração menor, apesar de chamar depressão maior. Ele tem uma duração reduzida, então ele pode durar 2 semanas. É um transtorno que pode durar 2 semanas, aí ele desaparece, pode voltar de novo. E tem a distimia, né, que é o transtorno depressivo mais severo, que aí já pode durar de 2 anos até mais. Segundo dados recentes da Organização Mundial da Saúde, a depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo. Esse total, que representa cerca de 5% da população mundial, só deve aumentar com o tempo, fazendo com que a doença se torne a segunda maior preocupação em termos de saúde pública no planeta. Quando nos voltamos ao Brasil, temos 5,8% da população sofrendo de depressão, ou seja, um total de 11,5 milhões de brasileiros. Ainda de acordo com a OMS, entre os países da América Latina,
O Brasil é o que possui maior número de pessoas em depressão. O Mato Grosso do Sul ocupa a 3ª posição em casos de suicídio no país. Alguns anos depois, mais ou menos uns 3 anos depois, eu conheci um rapaz. E acabei achando, para mim, eu já estava me apaixonando por ele, eu estava feliz com ele, estava muito interessada em começar uma vida nova. E esse rapaz, um rapaz de uma família rica aqui de Campo Grande, um rapaz bem estruturado financeiramente, bonito, e parecia estar extremamente apaixonado. Então, na minha cabeça, eu estava tendo a chance de recomeçar a vida. E esse rapaz, ele cometeu uma violência sexual comigo. E me machucou muito. E foi quando eu tive, de novo, a queda na depressão. Histórias como a de Ismênia e Natália se repetem a cada minuto. De acordo com a mais recente pesquisa do Ministério dos Direitos Humanos, uma mulher é vítima de violência sexual a cada 9 minutos. Só no primeiro semestre de 2018, foram quase 73 mil denúncias contra violência física, sexual e psicológica contra a mulher, que inclui humilhação e tentativa de diminuir a autoestima. Como eu já estava quase 10 anos fazendo tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, e os resultados eram poucos, e eu comecei a perceber que eu não estava evoluindo muito nos resultados, o próprio psiquiatra, ele disse para mim, por que você não procura um método alternativo para eu tirar você desses remédios? Aí ele me explicou que ficar muitos anos tomando a medicação poderia algum dia me trazer problemas nos rins e outros problemas também. Eu comecei a ficar apavorada. E ele disse, procura métodos alternativos. Demorei mais de 6 meses para resolver dançar. Abri uma academia de ginástica próximo da minha casa e eles colocaram aula de dança do ventre. Eu fui lá. Só que nas primeiras aulas, em todas as aulas, eu fiquei 1 ano fazendo aula de dança, eu não olhava no espelho, para mim. Eu olhava as meninas dançando, olhava ela, mas eu não conseguia me olhar. Não conseguia mesmo me olhar dançando. Fiz 1 ano, ela fechou o estúdio e eu fiquei perdida de novo, porque eu falei, não dá. Aí eu vim fazer aula aqui, no Conidal Abdul. Eu vou lá fazer. E comecei a fazer aula de novo do mesmo jeito. O primeiro dia de aula, ela me colocou de frente para o espelho. Conidal, eu entrei há 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio mais ou menos. E nisso eu me redescobri como uma pessoa que eu realmente sou. A dança me fez de novo ser uma pessoa feliz. Uma pessoa que conseguia olhar para o espelho e pensar, eu preciso me amar. Porque o que aquela pessoa ali no espelho faz, com amor em cada movimento, com a dedicação que aquela pessoa ali no espelho tinha, eu via, eu posso amar aquela pessoa. A minha família é libanesa, né? E eu iniciei através da minha avó. E aos 14 anos eu comecei já a ministrar aula já. Isso assim, estudando muito, né? Assiduamente. Hoje, o que aparece de pessoas com a mesma doença que a minha é absurdo. Talvez as pessoas não tinham abertura para conversar comigo, ou talvez eu não reparasse. Hoje eu já reparo, e aí hoje eu tento não esquecer da pessoa, tento dar todo o apoio, tento dar todo o suporte, toda a experiência que eu tenho, que eu tive, porque como eu disse, é um dia de cada vez, né? É um dado bem interessante para a gente pensar. Também tem um estudo que foi feito com meninas adolescentes que tinham transtorno depressivo. Elas faziam aulas de dança 3 vezes por semana ao longo de 12 semanas. E esse grupo de meninas que fizeram dança durante 12 semanas, elas relataram que os sintomas depressivos também diminuíram, sintomas de ansiedade também e de irritabilidade, hostilidade, e relataram que elas sentiram relaxamento físico. E isso pode ser comprovado hoje até pelo nível de hormônio no corpo. Então hoje você pega uma amostra de saliva da pessoa e você consegue ver, antes de uma aula de dança, o quanto de hormônio de estresse está circulando no corpo daquela pessoa, e depois de uma aula de dança ou depois de 12 semanas, né, dançando, você pode medir isso e ver a redução do cortisol, que é o hormônio do estresse, né, o conhecido hormônio do estresse. Eu chegava para fazer aula de dança e via as meninas dançando, gordinhas, magrinhas, negras, brancas. Não tinha uma definição de mulher para estar dançando.
E eu comecei a ver. E eu lá no canto sem olhar para o espelho. Toda tímida lá. Eu não posso olhar por quê? E eu não olhava mesmo, eu olhava muito pouco, pouquíssimo. Um dos aspectos mais terapêuticos da dança é a relação grupal. Porque pessoas deprimidas, muitas vezes, elas estão isoladas socialmente, elas se isolam, ficam muito sozinhas. Então, quando elas vêm para uma aula de dança, elas conhecem outras pessoas, às vezes que estão passando pelo mesmo problema que ela ou por outros problemas. Ela amplia a rede social dela, a rede de apoio social dela, faz amizades. Então, a dança promove qualidade de vida no aspecto físico, social, psicológico, comportamental, enfim. A dança fez com que eu me socializasse com as pessoas, eu mudei, né? Coisas que eu pensei em nunca passar, ter amizades, conversar, porque eu era uma pessoa muito sozinha na minha época de adolescência, né? E não era por nada, era simplesmente porque eu não conseguia realmente me interagir com as pessoas. Através da dança eu fui resgatada, eu falo, né? E através da dança também eu tive uma... Não digo que é da dança, a culpa da dança, não. Mas o meio artístico, né? E tantas outras cobranças que envolvem esse mundo. Eu me vi tendo crises de ansiedade, nas quais a pessoa, quando começa a ter, ela não sabe o que está acontecendo. Eu acho que essa é a pior parte, porque a pessoa não consegue diagnosticar. Cada um tem um sintoma, os meus eram físicos, mais difíceis ainda de diagnosticar, porque eu passava mal fisicamente. Depois eu comecei a passar mal emocionalmente, e aí as crises elas começaram em tempos de 6 meses, depois começaram em 3 semanas, depois todos os dias. Foi em 2009 que eu conheci a dança do ventre, e no mesmo ano eu comecei a fazer psicologia. Então foi as duas paixões da minha vida, assim, eu conheci ao mesmo tempo. Eu vim na minha primeira aula toda nervosa, assim, e eu falo que desde que eu comecei a dança do ventre foi um encontro com a dança da minha vida. E assim, então foi, no começo a dança ela tinha pra mim, eu percebi assim que eu conseguia me expressar através da dança de uma forma que eu não conseguia me expressar no meu dia a dia. Ao longo desses 10 anos tem muitas coisas aconteceram, né? Eu falo assim que tem aquele momento, aquela fase do sonho na dança, tem um momento em que você realiza coisas que você sonhava, e tem um momento também eu passei por isso, de desencanto, que é quando você se depara com algumas coisas do meio, que você se sente... Você vê às vezes, por exemplo, inveja, fofoca, esse tipo de coisa que ia me desmotivando. Me afastei dos palcos, porém eu nunca me afastei das aulas. Era como, para algumas pessoas, como se a Nidala não existisse mais, né? Então, assim, para algumas pessoas, você é pautada pela carcaça que você tem, pelo seu externo. Porque, na verdade, tudo aquilo que uma pessoa sabe não está fora, está dentro. E isso ninguém rouba de você, o seu conhecimento. Tudo as pessoas podem tirar de você, menos o seu conhecimento. Então, meu conhecimento, com tantos anos, nunca acabou. Mas para algumas pessoas, externamente, mas ela já não é magra, mas ela já não dança, mas não sei o que, não. Não é que eu não danço, eu parei um tempo, eu precisei parar, né? Porque não tinha condições. Eu comecei a ter crises de asma, eu desenvolvi um problema respiratório. E aí foi assim. E aí eu comprei a roupa. Eu só fui ver bem mesmo a roupa em casa. Quando eu vesti a roupa em casa, eu olhei no espelho, que eu era obrigada a olhar mesmo para ver se serviu. E eu olhei, eu fiquei um tempão com aquela roupa. Eu fiquei em frente do espelho, eu olhava, eu sentava na sala, eu voltava, eu olhava de novo para o espelho. E eu ficava pensando, eu falava, nossa, é muito bonito. É muito bonito. Qualquer movimentinho que eu fiz, parece que ficou gigante com aquela roupa. E aquela sensação de que, será que eu dou conta? Nossa, e eu parava, eu fiquei acho que umas 3 horas com a roupa. Eu te juro, andando em casa com a roupa. A aula de dança tem que ter esse equilíbrio. E aí, quando forem surgir apresentações, cai na mesma coisa.
Então é importante que a pessoa ela seja estimulada para se apresentar, tudo mais, mas que ela seja respeitada também, no tempo dela. Então, se por acaso ela não se sentir pronta ainda, não tem problema. Você já está linda aqui em sala de aula, vamos continuar aprendendo. Quando você se sentir pronta, aí você se apresenta. A gente trabalha com as pessoas e com a arte, não pode ser algo supérfluo, né? Você não consegue sustentar por muito tempo. Tem que ser algo que saia de dentro para fora. Hoje, na minha vida, há uns anos atrás, eu conseguiria estar muito mal e subir num palco e arrasar. Hoje, eu preciso viver a verdade para estar fazendo algo que realmente saia de dentro de mim. Eu penso que a dança em si, para dizer a verdade, ela não vai curar uma pessoa de uma depressão. Ela não vai. Sozinha ela não vai. A dança vai curar você da depressão se do seu lado tiver uma pessoa que te ajude. Então não adianta eu falar que eu vou sair por aí dançando, entrar em qualquer estúdio e eu vou curar da depressão, vou dançar para sarar, eu vou dançar para melhorar minha autoestima. Porque dependendo do lugar que você entrar, você vai sair pior. E a sua autoestima vai sair pior, você vai ficar mais doente e não vai se recuperar de nada, só vai piorar as coisas. Depende muito da professora, depende muito de quem está te acompanhando, de quem está do seu lado para te ajudar. Ainda estou lutando com o meu peso, ainda luto muito com a minha depressão. Tenho crises direto, mas já são coisas muito mais controladas, porque eu coloquei na minha mente, eu preciso me amar, acima de tudo. Muitas pessoas, amigos, me dão bronca, para de achar que você é feia, porque você não é. Eu fico naquele receio de acreditar também, né? A gente fica, não, eu sou. Mas a gente tem que olhar um pouco dentro também. O que vai fazer aquela pessoa ali feliz? E o que me faz feliz é dançar. Eu posso estar no meu pior dia. Eu vou para minha aula ou tenho alguma apresentação. Eu mudo. Eu sou o que eu realmente sou quando eu estou dançando. Que eu sou feliz, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa para cima. Porque por um tempo eu apenas descia para dar aula por sobrevivência. E eu me julguei muito por isso. E depois eu pensei que eu não posso me julgar e nem ninguém. Porque todos nós estamos suscetíveis a passar por isso, né? Seja a profissão que tem, seja o trabalho que tem, seja a vida que tenha. Todo mundo pode passar pelo que eu passei. A dança do ventre traz amor para nós mesmos. A gente se ama, a gente passa um momento, nem que seja 2 segundos na frente do espelho, a gente se admira, pensa, poxa, eu tô bonita. Aos poucos, isso vai mudando todos os problemas que alguém já causou na nossa vida, de querer dizer que nós somos feias, que nós não sabemos fazer as coisas. Ao mesmo tempo eu penso, eu tenho que fazer com o meu coração. Eu acho que quando a gente faz com a alma, a perfeição está ali. Então é isso que eu penso, eu tenho que colocar quem eu sou na minha dança. É a dança da vida, porque foi através de descer todos os dias para cumprir o meu trabalho que eu não morri, entendeu? Então o meu pilar foi receber o amor, o carinho, através da dança. Estar com as pessoas que querem aprender e aí você olhar e falar, nossa, ainda tem pessoas que se apaixonam pela arte. Para mim é amor, porque para mim é esse amor que transforma todas as outras coisas. Então assim, eu falo que sem amor eu nada seria. A do ventre, ela é assim muito especial nesse sentido, sabe? De abraçar mulheres de vários tipos, mulheres de todas as idades. Eu acho que é isso, que dança do ventre é amor, porque ela ensina a gente a se amar e também a poder amar as outras pessoas, conhecer outras histórias, amar outras pessoas, amar o nosso corpo, amar a nossa dança e amar as pessoas que estão à nossa volta também. As amizades que a gente faz, as histórias que a gente conhece, é algo que só quem vive pode saber o quanto que transforma a gente, a dança e as pessoas que dançam.